Olá, pessoal! Este é o Letras na Rede. Apresentamos agora o penúltimo episódio da série Papéis Avulsos. No episódio de hoje, vamos responder as perguntas que vocês fizeram sobre os contos O Alienista, Teoria do Medalhão, A Chinela Turca, O Segredo do Bonzo, O Anel de Polícrates e O Espelho. Denise, a Isabela Yumi disse que você comentou que o alienista possui forma de crônica histórica e perguntou: como é isso? Nossa, que boa pergunta sobre a forma do texto. Em Papéis Avulsos, o Machado experimenta com uma variedade de formas possíveis para a narrativa curta. Vários contos se utilizam de gêneros conhecidos, como carta, palestra e até capítulo da Bíblia. E o alienista, ele vai parodiar a crônica histórica. Como o nome já deixa bem claro, estamos diante de um gênero narrativo histórico. Mas o que vai caracterizar a crônica? Ela vai fazer um relato de eventos ou da vida de figuras históricas de destaque na ordem cronológica dos acontecimentos. A palavra crônica vem do grego cronos, o tempo. Assim, os cronistas históricos vão se preocupar com aqueles episódios vinculados à tradição dos vencedores, ou seja, os reis e seus grandes feitos, os reinos e suas vitórias. Além disso, eles constroem sua narrativa com agudeza e expressividade, sinalizando a preocupação com os princípios da retórica, a arte da palavra. Tudo envolve grandeza e importância. A crônica histórica foi uma importante tradição medieval na Europa que teve expressão em Portugal nos séculos XIV e XV, com cronistas contratados pela corte para escrever a história de seus reis e de suas glórias. O Machado, ironicamente, narra em sua novela a grande história de um médico em uma vila sem importância que termina seus dias louco e só em um asilo de alienados. Quer maior contraste com a finalidade original da crônica do que esse? Espero ter ajudado a entender um pouco mais sobre a escolha formal do Machado em O Alienista. O Lucas Gomes pediu para que você falasse um pouco mais sobre a crítica à ciência em O Alienista. Essa é uma questão muito importante mesmo. Em O Alienista e em várias de suas obras, o Machado se mostra um crítico corrosivo do cientificismo em voga no seu tempo. A ciência gerava uma série de discursos que justificavam a dominação de uma elite sobre a maioria das pessoas, como a gente viu que acontece no caso do Simão Bacamarte. Vocês sabiam que existiram no século XIX as mais absurdas teses, muitas ligadas diretamente ao racismo, para fazer a defesa científica da escravidão? Existia uma tal de frenologia, inclusive, que vinculava as capacidades mentais e intelectuais das pessoas à forma do seu crânio. Em uma famosa cena de Django Livre, do Quentin Tarantino, a personagem do Léo DiCaprio explica essa pseudociência a seus convidados como forma de justificar a escravização de negros africanos. Voltando ao alienista, a gente pode perceber que o Machado destaca a impossibilidade de compreender ou definir a loucura, cujo sentido desliza conforme as circunstâncias, muitas vezes conforme os interesses políticos. Lá pelas tantas, o vigário, confuso com a internação de um dos jovens da vila, menciona a Torre de Babel. Eu vou ler um pouquinho esse trechinho para vocês porque é bem interessante. O vigário diz assim: só se pode explicar pela confusão das línguas na Torre de Babel, segundo nos conta a Escritura. Provavelmente, confundidas antigamente as línguas, é fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Ao que o Simão Bacamarte vai responder: essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, concordou o alienista, depois de refletir um instante. Mas não é impossível que haja também alguma razão humana e puramente científica, e disso trato. De certo modo, esse diálogo antecipa a questão das mudanças de sentido da loucura resultantes das mudanças de critérios científicos feitas pelo médico. O que é permanente, no caso, é a necessidade de identificar e isolar os sujeitos que estejam fora do padrão, independentemente de qual padrão esteja válido no momento. O Machado nos diz assim que a ciência de exata não tinha nada. Ela servia como instrumento de exclusão e de dominação, como vimos muitas vezes ao longo da história da humanidade. Temos 3 perguntas sobre a teoria do medalhão. A primeira delas veio pelas caixinhas anônimas no Instagram, pedindo para falar um pouco mais sobre a ironia no conto. Olá pessoal, eu voltei porque foi levantada a questão sobre a ironia no conto Teoria do Medalhão, para que eu falasse um pouquinho mais sobre isso. Então,
A ironia é feita nesse jogo de inversões, quando o pai fala para o filho uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, quando ele diz que o filho tem ou é dotado de uma característica fundamental para o ofício do medalhão, ou seja, a mais perfeita inópia mental, o pai está querendo dizer que o filho é um idiota. É isso aí. Mas é isso que vai servir para o garoto ter sucesso nessa tarefa, uma vez que a ignorância e a frivolidade são fundamentais nessa sociedade que o texto, ou que Machado, descreve, justamente nessas inversões de sentido. Então, ele zomba da sociedade, ou seja, ele critica por meio desse tom engraçado que a gente percebe na aparente seriedade da conversa, que traz no conteúdo o oposto do que está sendo dito. É isso. Cristine, a Camila Valcanover, pelo YouTube, perguntou se temos em Teoria do Medalhão um projeto para um Cubas, em referência a Memórias Póstumas de Brás Cubas, outra obra de Machado de Assis. Vejamos. Teoria do Medalhão foi publicado em dezembro de 1881 e Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado de março a dezembro de 1880 como folhetim na Revista Brasileira. No ano seguinte, ele vai ser publicado em livro. O que a gente pode pensar é que Machado estava pensando, ou seja, ele estava refletindo muito dos aspectos que já estão presentes em Memórias Póstumas de Brás Cubas que foram feitos antes, mas que foram idealizados provavelmente em alguns ensaios anteriores e também nas narrativas anteriores. Entretanto, parece que a forma narrativa e os problemas sociais já experimentados anteriormente nesses contos ou nessas narrativas encontram seu chão nesse momento. Nesse sentido, o ofício do medalhão, que é o objetivo do pai de Janjão, mas é também o objetivo do pai de Brás Cubas. Isso porque eles refletem um tipo social da elite que vive pela aparência, pelas ideias vazias, mas pomposas. E essa sede denominada a aparência da fachada exterior, ou seja, o reconhecimento social que livraria esses sujeitos do trabalho, são aspectos que aparecem tanto aqui quanto em Memórias Póstumas, mas também eles podem ser vistos em outros formatos, como a gente vai ver dentro mesmo de papéis avulsos, como por exemplo no conto O Espelho, em Dona Benedita, O Segredo do Bonzo, O Anel de Polícrates. A Fernanda Correia quer saber o seguinte: você diria que Teoria do Medalhão é justamente uma teoria por funcionar como chave de leitura para outros contos e especialmente para os romances de Machado? Então, nesse sentido, e eu já aproveito para mesclar as duas questões levantadas, porque elas se interligam, a próxima questiona, portanto, se Teoria do Medalhão seria uma chave de leitura para outros contos, para os romances de Machado. Machado estava buscando, então, de certa forma, ou melhor, de formas distintas, em diferentes textos, ele estava buscando tratar da contradição entre ser brasileiro e cultuar valores europeus civilizados, mas que conviviam com a escravidão. A contradição entre o ser uma coisa, escravocrata, e parecer outra, liberal, por exemplo, é a base social que o texto machadiano retrata. Em Teoria do Medalhão, a ironia marca essa dupla face da moeda, da medalha. A ironia em relação às estruturas sociais, ela está dada de modo mais aparente em Teoria do Medalhão. Mas nos romances, por exemplo, a crítica é mais sutil. A escravidão e o favor são elementos que não aparecem na superfície do texto, mas nos detalhes. Então, cabe falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho, que na época era associado à escravidão. E, portanto, num cenário onde trabalho se funde aos escravos, negros ou mulatos, que são desumanizados, eles são rebaixados a bestas humanas, os homens livres e pobres sobreviviam por meio de favores dos proprietários. Assim, esses aspectos que estão enraizados na estrutura social também constituem o texto machadiano, justamente porque ele era um grande observador do seu tempo e do seu país. Mas para simplificar e tentar responder a questão, sim, temos uma chave de leitura aqui no caso, não apenas no conto Teoria do Medalhão, mas
em todos os papéis avulsos que estão na coletânea. Vou usar os termos do pomadismo para responder. O que importa é existir pela opinião dos outros, o que lembra muito nossos dias, né? Bom, espero ter respondido e até mais, pessoal. A Daniele vai responder a pergunta do Eric Cabelo, que disse o seguinte sobre o conto A Chinela Turca. Você comenta rapidamente que uma característica do estilo do Machado é como ele se aproxima do leitor. Pode falar mais sobre isso? A forma como o Machado de Assis envolve, como ele capta o seu leitor, é muito característica do seu estilo. E quais são as estratégias que ele utiliza para isso? Bom, ele se dirige diretamente ao leitor, quase que chamando o leitor pelo nome mesmo, né? Ele interpela esse leitor empregando as palavras leitor, leitora. No livro Papéis Avulsos nós temos vários exemplos disso. Lá no Alienista nós temos o trecho: e agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que ficou a vila. Em Dona Benedita nós temos: convido a leitora a observar-lhe as feições. Ou em Verba Testamentária, onde lemos: sim, leitor amado, vamos entrar em plena patologia. Como a Sofia disse no episódio sobre o conto Verba Testamentária, é como se o Machado tomasse o leitor pelas mãos. Ele também utiliza verbos em segunda pessoa e no imperativo, sempre buscando estabelecer essa aproximação. No conto Alienista, ele vai, em determinado momento, dizer: agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Olha o uso desse imaginais, mostrais, conheceis. O início do conto A Chinela Turca, como nós já dissemos lá no outro vídeo, quando abordamos essa aproximação com o leitor, é bem típico desse procedimento, né? Como ele emprega o verbo vede, que também, esse uso também está no Alienista. Em certo momento o narrador diz assim: vede a diferença. Então, o Machado literalmente coloca o narrador para falar com o leitor. Então, esse é um recurso notado aqui no Papéis Avulsos e também muito explorado nos romances, como no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por exemplo, recurso esse que cria um efeito de aproximação, uma quase imersão mesmo e adesão do leitor ao ponto de vista do narrador. A Luana Della Flora disse o seguinte: mais pro fim da explanação, você, Mônica, menciona que O Segredo do Bonzo reflete a realidade do Rio de Janeiro da época em que Machado escreveu, o século XIX, embora a história se passe em Fuxel, no século XVI, e que então podemos usar esse tempo e esse lugar do conto para pensar os problemas da realidade onde Machado estava inserido, como a circulação de informações. Você pode destrinchar como seria esse contexto, exemplificar algumas realidades que se refletem no conto? Já existia fake news? E elas já interferiam ativamente na realidade como hoje? Olá pessoal, eu sou a Mônica e eu tô aqui hoje para responder umas perguntas sobre o conto O Segredo do Bonzo. Então a primeira pergunta é da Luana Della Flora e ela queria saber um pouquinho mais sobre o contexto do Machado, principalmente relacionado à imprensa e se existiam fake news e se elas influenciavam na realidade. E assim, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que fake news é um conceito bastante atual, né? A gente não pode desassociar fake news das tecnologias com que elas surgem. Então, pensar fake news no século XIX é um pouco anacrônico, ou seja, não está relacionado com o tempo deles, né? Eles não tinham computador, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham essas coisas. É um pouco difícil a gente falar que existiam fake news durante essa época. Mas existia, sim, uma questão de que o jornal era ainda um meio muito restrito. A gente pode pensar que a imprensa brasileira só começa ativamente a funcionar aqui no Brasil a partir de 1808, quando a família real vem de Portugal aqui para o Rio e autoriza que se publiquem coisas no Brasil. Antes era proibido publicar livros e textos, enfim, não se podia ter imprensa no Brasil.
Então, o que a gente tem que considerar? Que é muito novo e, portanto, não tem muito. O Rio de Janeiro, claro, é um lugar diferente, porque é o centro, né, do Império Brasileiro, então as coisas funcionam mais, com mais rapidez ali. Então, no Rio de Janeiro tem muito mais jornal, tem muito mais publicação e tudo mais. Mas ainda assim, é muito novo, então a quantidade de jornalista, de gente que tem acesso a escrever e a ler esse jornal é muito menor do que a gente tem hoje em dia. E então o impacto do jornal é bem diferente. Não é um WhatsApp que chega para todo mundo, né? É um jornal que está restrito às pessoas que sabem ler, às pessoas que podem comprá-lo, que têm acesso a ele de alguma maneira. E então o impacto das fake news é um pouco diferente. Porém, se a gente pensar que o Machado está falando para esse público que lê jornal, ele talvez esteja dando uma letra, né? Porque ele era jornalista, ele escrevia para jornal, na verdade, né? Fazia crônica e tudo mais. Então ele conhecia o jornal por dentro e ele tá ali dizendo, olha, leiam um jornal, mas pensem que nem sempre o que tá ali é exatamente o que é. E eu acho que isso é importante a gente pensar, assim. Então, tem o mesmo impacto que tem as fake news hoje em dia? Acho que não. Mas tem um impacto forte porque tá circulando ali com um grande esse no Rio, principalmente, que é para quem o Machado tá falando, porque ele tá escrevendo no jornal, né? Lembrar que esse conto foi publicado na Gazeta de Notícias. Então ele tá falando pro jornal. Mônica, a Fernanda Correia quer saber como relacionar O Segredo do Bonzo aos outros contos-teoria de Machado, O Espelho e Teoria do Medalhão, para organizar uma leitura machadiana não só da obra, mas da organização social brasileira? E eu acho que isso tem a ver, assim, porque é claro que várias obras do Machado vão tratar de facetas ou de partes da sociedade brasileira diferentes, né? Mas eu acho que essa obra trata disso, assim, de como a gente organiza a verdade, de certo modo. Aqui entre algumas aspas, tá? Mas, assim, de como que as pessoas se mostram para o mundo de verdade como elas são ou não, ou constrói certas figuras, que é o que acontece no espelho, por exemplo, né? Quando ele bota a farda, ele se vê como uma pessoa, quando ele tira a farda, ele não se reconhece mais. E aqui também, assim, quando o Bonzo diz, bom, o que a gente fala é mais fácil da gente demonstrar, enfim, da gente fazer aquilo valer, do que realmente ir atrás de uma verdade no mundo, é uma construção, né? É um jeito dele botar uma farda também, e dizer, olha, tô botando essa farda aqui a gente reconhece uma verdade, então é mais fácil eu só botar a farda e não realmente pensar no que é de verdade que tá acontecendo. E eu acho que isso que o Machado tá chamando a atenção nessa obra e em outras obras, se a gente pensar no Dom Casmurro, o livro todo é sobre isso, né? Quem é que pode falar? Quem é que fala a verdade? Quem é que diz? E como é que a gente vai ler? A gente vai ler isso como verdade ou a gente vai ler isso com desconfiança? O Memórias Póstumas também vai ter isso quando o Brás faz o seu emplastro lá e é verdade ou, enfim, é uma enganação, ele tá ali só tentando passar perna, né, e ganhar dinheiro. E eu acho que ele tá um pouco falando desse aspecto da sociedade brasileira, assim, de quanto as pessoas estão preocupadas mais com a farda, com o discurso e não tão preocupadas com o cerne, né, a essência da questão, a verdade no mundo, ou uma verdade no mundo, né? Júlia,
Em relação ao conto O Anel de Polícrates, o pessoal do Instagram quer saber o que significa dizer que Xavier não conseguia pegar de volta a sua ideia. Então, pessoal, o que significa dizer que Xavier não conseguia pegar de volta sua ideia? Como se a ideia fosse uma coisa física, que estivesse no ar, que estivesse ao redor dele, ele pudesse pegá-la e colocá-la em sua mão, assim como ele usa a referência ao anel de Polícrates, que a ideia não voltava a entrar no seu dedo como o anel volta a entrar no dedo de Polícrates. O que significa isso? Significa simplesmente que Xavier não conseguia desenvolver sua ideia, ele não conseguia dar a entender exatamente o que ele queria dizer com o que ele dizia. Elas rapidamente se tornavam ideias comuns que, como a maioria das ideias comuns, não tem sentido nenhum, ou tem um sentido muito vago, que cada um preenche conforme entende, conforme deseja. Pegamos, por exemplo, a frase mote, né, do texto, que é: a vida é como um cavalo chucro, quem não for cavaleiro que o pareça. Essa é uma frase que, pela maioria dos personagens referidos no conto, é tida ao pé da letra, que a vida realmente é como um cavalo chucro e que a gente tem que parecer um bom cavaleiro, no sentido de que temos que parecer sempre bens, temos que parecer mais do que somos, e esse é o nosso papel na vida. Para o Xavier, a gente não sabe de fato qual é a interpretação que ele dá, qual é a ideia dele a respeito dessa frase. Talvez ele esteja fazendo uma grande crítica, talvez ele esteja dizendo de forma irônica que para as pessoas é muito mais importante parecer do que ser. E essa é uma afronta, uma grande crítica dele para as pessoas, enfim, contemporâneas a ele, que pareciam muito melhores escritores do que eram, porque se utilizavam de fórmulas prontas, ou que tinham muito mais aparentavam muito mais riqueza do que de fato tinham, porque usavam de muita pompa. Então é isso que é mais ou menos isso que o Machado está colocando ali, quando ele diz que Xavier não conseguia pegar a ideia e desenvolvê-la. Ele não conseguia realmente expressar para além da frase comum, para além da frase que podia ser usada por qualquer um, como eles bem entendiam, o que era realmente a opinião dele. Ele não conseguia transformar isso em algo apresentável, em algo que manifestasse o todo de sua ideia. E a sua ideia, assim, deixava de ser dele. Era apropriada para os outros. Mais ou menos isso. Espero ter respondido. Marina, a Ana Paula Ramos fez uma pergunta sobre o espelho. Qual a importância da Dona Marcolina para o conto? Olá pessoal, eu sou a Marina e hoje vou responder a questão sobre o espelho. A Ana Paula pergunta sobre a importância da Dona Marcolina para o conto. Lembrando que a Dona Marcolina, ela é tia do personagem principal, que é o Jacobina, e ela é a pessoa que mais vai fazer agrados ao Jacobina quando ele chega lá para passar uma temporada no sítio dela. Ela faz muitos agrados, chama ele de Senhor Alferes, presenteia-o com um grande espelho, e é nesse espelho que ele vai perceber definitivamente essa duplicidade da alma humana, né? Então ele, quando vai vestir a farda na frente do espelho, ele vai ver perfeitamente, e sem a farda a imagem não é nem um pouco nítida, tá? Então a importância dela é ela ser a pessoa que mais vai nutrir essa vaidade no Jacobina. Por hoje é isso, pessoal. O episódio de hoje também está disponível em podcast no Spotify. Se você ainda tem dúvidas ou perguntas sobre a obra do Machado de Assis ou sobre os contos de papéis avulsos, é só escrever nos comentários ou interagir com a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram pelo @letrasnarrede, que no próximo episódio vamos responder todas elas. E para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazer isso agora e ficar por dentro de nossos próximos episódios, sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Todas as terças e quintas trazemos novidades por aqui. Até mais!